obrigada. Amém. Glória a Deus, podem se assentar. Bom dia, vocês estão felizes? Glória a Deus. Quão bondoso é o nosso Deus, não é, irmãos? Quão fiel é Ele com as nossas vidas. Hoje você tem um encontro marcado com o Senhor. E sabe qual é o melhor? Que eu tenho certeza que você não veio aqui por uma obrigação, você não veio aqui para cumprir um protocolo, apenas por um ato religioso de ter que ir aos cultos todos os domingos. Não, você veio aqui porque você entende, porque você reconhece a bondade do Senhor na sua vida. Você veio até aqui hoje porque você entende que o Senhor tem planos de paz, planos de fazê-lo prosperar e de fazer você alcançar em todos os fins que desejais. Amém? Você entendeu que o Senhor tem um propósito para com a sua vida. E é por isso que você está aqui hoje, amém? Sabe, querido, nós servimos um Deus de amor. Um Deus sim, que se importa comigo e com você. Ele é um Deus que ama se relacionar comigo e com você. Não é mesmo? Ele é um Deus de amor e Ele é um Deus de individualidade também. Você é o único. Você sabia disso? E nessa individualidade existe intimidade. Existe intimidade com o Senhor. E o Senhor ama essa intimidade com você. Ele quer conversar, Ele quer estar com você em todo o tempo. E Ele está. Amém? Você acha que os relacionamentos são importantes? São importantes? Hoje é uma manhã muito especial porque nós iremos tratar sobre os relacionamentos, né? Eu tenho pensado muito sobre como nós nos relacionamos com as pessoas. E como que estão os seus relacionamentos hoje? Como que está o seu relacionamento com o seu cônjuge, com os seus pais, com os seus filhos? Como que estão os seus relacionamentos lá no seu trabalho? Com os seus irmãos, com os seus pares? Como que estão os seus relacionamentos com os irmãos dentro da igreja? Com as autoridades que lhe foi imposta, né? Com o seu pastor, com os seus líderes? Como que estão esses relacionamentos? E, principalmente, como que está o seu relacionamento com Deus? Como que está esse relacionamento? Amém? Todos nós ansiamos por ter relacionamentos significativos, relacionamentos saudáveis, relacionamentos que nos fazem bem, não é mesmo? Não estou falando de relacionamentos perfeitos, porque relacionamentos perfeitos, eles não existem. Até porque nós, seres humanos, nós não somos perfeitos. Nós temos as nossas falhas, sim, mas existe um que não tem falha. E ele ama se relacionar comigo e com você. E você sabe quem é essa pessoa? Jesus. Jesus, ele ama se relacionar comigo e com você. E somente nele nós podemos ter relacionamentos saudáveis e significativos, relacionamentos marcantes, amém? Quando nós falamos de relacionamentos, nós estamos falando também de relações, de conversas, de diálogos, né, de desenvolver intimidade ali com as pessoas, de intimidade. Relacionamento é intimidade. Amém? E é impossível nós tratarmos de relacionamento sem ir lá no livro de Gênesis. Por que será, né? Eu amo o livro de Gênesis, porque Gênesis dá para a gente explicar praticamente tudo. Tudo que a gente quiser vir aqui falar, a gente pode usar o livro de Gênesis em alguma referência. Se quisermos falar de submissão e autoridade, podemos usar o livro de Gênesis. Se quisermos falar sobre prosperidade, também podemos. E assim também com os relacionamentos. Sabe por quê? Porque lá no princípio, Deus, ele criou, depois dele ter criado todas as coisas maravilhosas que ele já tinha feito, o céu, a terra, os mares, os pássaros, os animais, ele criou o homem. E sabe que o homem, ele é a criação mais importante do Senhor? O Senhor não somente criou o homem, formou o homem do pó da terra, ele soprou o seu fôlego de vida. Quando o Senhor soprou o fôlego de vida, sabe o que ele estava colocando no homem? O seu próprio DNA. E ele fez o homem conforme a imagem e semelhança dele. Então, assim como o Senhor é, nós também somos. Se ele é bondoso, nós também somos bondosos. Se ele é amoroso, nós também somos amorosos. Nós conquistamos com o Senhor tudo aquilo que ele fez por nós. Amém? Então, é muito importante a gente ter essa ideia, essa consciência de relacionamento. Ele ama relacionamento. O Senhor é um Deus de relacionamento. Amém?
E a Bíblia, ela demonstra, eu estava lendo mais sobre isso, ela demonstra que o Senhor, ele buscava, ele ia todos os dias lá no jardim, na viração do dia. Vocês já pararam para pensar o que é a viração do dia? A viração do dia é aquele momento do entardecer, quando as cores do céu se transformam, fica aquele laranjado, aquele azul. Gente, eu amo isso. O pôr do sol é um dos momentos mais especiais que existe no nosso dia. Em 24 horas, o pôr do sol é um dos momentos mais bonitos. E o Senhor escolheu esse momento especial para ir ter intimidade, relacionamento com Adão. Olha que coisa incrível. Ele escolheu um momento especial para ter um tempo de qualidade com Adão, para ter um tempo de desenvolver esse relacionamento. Não é interessante isso? E às vezes eu fico imaginando como que era esse relacionamento de Adão e Deus. Como que eles conversavam? Eu fico imaginando Deus ensinando tudo para Adão ali, falando, não, Adão, você vai fazer assim, olha que legal essa árvore, olha como ela é bonita, olha os frutos, mostrando ali as belezas da sua criação e conversando com Adão e eles desenvolvendo esse relacionamento. E eu fico imaginando, meu Deus, que coisa incrível. E aí Adão pecou, né? Ele pecou, houve o ato de desobediência e por um momento esse relacionamento foi rompido. Mas sabe o que eu quero te dizer? Que Jesus, ele reconquistou esse relacionamento para mim e para você. Hoje nós podemos nos relacionar com Ele, não somente na viração do dia, mas 24 horas do dia. Sabe por quê? Porque Ele habita dentro de mim e de você. E Ele está pronto para se relacionar conosco. Amém? Se você ainda nunca tentou, eu convoco você a tentar. A se relacionar com Ele todos os momentos do seu dia. Em tudo, gente. Estou indo para o trabalho, qual é o melhor caminho? Converse com o Senhor, Ele está aí dentro o tempo todo. Você não precisa esperar somente um momento, converse com Ele em todo momento, porque Ele está disponível para você. Amém? E Ele anseia que os seus filhos se acheguem a Ele. Ele está ansioso, Ele está com expectativa. A gente não tem um Deus que a gente somente está buscando a Ele, mas a gente tem um Deus que está com expectativa, assim como o noivo fica esperando a sua noiva ali no altar. Ele está com expectativa para que você se achegue a Ele e que você comece a conversar com Ele e que Ele comece a conversar com você, porque é uma troca, é uma relação, onde você fala e Ele fala também. Amém? Busque fazer isso, busque se relacionar com o Senhor, porque não há nada melhor do que se relacionar com Ele. E hoje a minha ministração ela vai ser baseada nesse livro, Relacionamentos Importa, de Tony Cook. Depois vocês podem procurar adquirir eles, né, fazer uma compra antecipada, ele é muito bom. E ele vai falar um pouquinho sobre como Paulo lidou com os relacionamentos que ele teve no tempo que ele esteve aqui na Terra, amém? Então, ele traz alguns princípios muito importantes para o desenvolvimento de relacionamentos. E a gente tem 2 princípios que são fundamentais. Sabe qual é o primeiro? Que nós precisamos relacionar-nos primeiro com Deus, para termos relacionamentos saudáveis. Amém? E eu gostaria de convidar vocês para abrir as nossas Bíblias lá em Mateus. No capítulo 22... no versículo 37, eu estou lendo na Nova Versão Transformadora. Amém? Todos abriram? Aqui, Jesus estava numa situação, e aí os fariseus perguntaram para ele, mestre, qual é o maior mandamento? E aí Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o primeiro e o maior mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Ele traz para a gente que esse é um mandamento fundamental. E lá em João 3,16, eu acho que a gente tem decorado, né? Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que nós não perecemos, mas que tenhamos a vida eterna. E sabe, eu estava lendo esse versículo e sabe o que veio ao meu coração? Deus está falando exatamente assim para a gente. Eu deixei de passar um tempo com o meu filho, que eu criei, o meu filho precioso, para eu poder passar todos os momentos com você, comigo e com você.
Ele entregou o filho dele para vir aqui na terra, para morrer por mim e por você, para que ele pudesse ter todos os momentos conosco, porque ele estava ansiando de relacionamento conosco. Ele estava ansiando por ter essa reconexão novamente. Foi perdida, mas ele reconectou. E hoje nós temos livre acesso ao nosso Pai, para nos relacionarmos com Ele o tempo todo. Amém? 24 horas por dia. Ele deseja isso. 24 horas por dia, até a eternidade. E foi isso. Que amor é esse? Que deu o seu único filho. É um amor imensurável. E eu queria ler com vocês, lá em Efésios 3:17, para a gente compreender um pouquinho o tamanho desse amor. Amém. Diz assim: então Cristo habitará em seu coração. Ele habitará no coração de quem? No meu e no seu. Amém? À medida que vocês fazerem o quê? À medida que vocês confiarem nele. Precisamos confiar no Senhor. Suas raízes, elas se aprofundarão em amor e o manterão fortes. À medida que as nossas raízes vai se estabelecendo em Deus e na sua palavra, nós nos mantemos fortes. Também peço que, como convém todo o povo santo, vocês possam compreender o quê? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais, para ser inteiramente compreendido. Mas quando você compreende esse amor, sabe o que acontece? Vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e o poder que vem de Deus. Amém? Quando nós reconhecemos esse amor na nossa vida, quando nós reconhecemos o amor que Deus tem por nós, não existe lacunas. Existe um buraquinho do tamanho de Deus dentro de você. Sabia disso? Essas lacunas que existem no homem, somente Deus pode preencher. Somente o amor perfeito de Deus pode preencher. A gente pode buscar em qualquer outro lugar, mas sempre vai estar incompleto. A gente pode buscar em um casamento, pode buscar em trabalho, pode buscar em dinheiro, não vai estar completo. Somente Deus pode preencher esse vazio que existe no coração do homem. E assim, quando esse vazio é preenchido, sabe o que acontece? A gente passa a viver a plenitude do amor de Deus. A gente passa a viver ele de forma integral o tempo todo. Amém? E um outro ponto muito importante que Tony Cook traz no seu livro sobre os relacionamentos é sobre a importância de nos relacionarmos conosco mesmo. Você já parou para pensar nisso? Primeiro nós devemos amar ao Senhor e depois devemos amar a quem? A nós mesmos. Porque senão o que vai acontecer? Não vamos conseguir amar o próximo. Como que nós podemos chegar no nível de amor ao próximo, de amor aos irmãos, de amor ao esposo, se nós não conseguimos amar a Deus e amar a nós mesmos? Existe um grande problema aí. Você se ama? Amém! Que ótimo! Porque nós devemos nos amar. Porque o amor dele habita em nós. Porque ele nos amou primeiro, então nós devemos nos amar também. Eu tenho visto muitas pessoas com muitas crises relacionadas a isso. Eu não sou boa, eu não consigo, o meu passado me condena. Situações do tipo, no ciclo de vocês já encontraram pessoas assim? E é bem complicado, né? E eu quero trazer para vocês uma pessoa na Bíblia que passou por muitas coisas. Paulo. Gente, olha o que Paulo fez com a igreja, quando ele não era transformado. Ele perseguiu, ele acusou, ele matou. Meu Deus do céu, ele tinha todas as razões para não demonstrar o amor de Deus. Porque ele não tinha isso, mas aconteceu uma transformação na vida de Paulo. Ele teve um encontro perfeito com Cristo, e esse encontro transformou a vida dele por completo. E ali ele entendeu o propósito que o Senhor tinha na vida dele. Ele entendeu o propósito, ele foi curado nas suas emoções, ele foi perdoado, ele foi transformado, ele foi amado. E assim como foi com Paulo, é conosco também. Não importa as coisas que aconteceram no nosso passado,
Não importa os burburinhos que vêm na nossa mente. O que importa é que você é filho de Deus, que você é amado por Ele, que você é escolhido por Ele e que você tem a oportunidade de viver a plenitude desse amor. Amém? Eu queria ler com vocês um trecho que está no livro, que eu achei muito interessante, que vai explicar muito bem isso para a gente. Está na página 20, quando vocês forem ler, tá bom? E diz assim: conhecer-se verdadeiramente é estar em paz com o próprio ser. Envolve entender o poder que foi demonstrado e liberado na morte de Cristo, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Se Deus pode nos amar, perdoar e aceitar, apesar de tudo que havia no nosso passado, como poderíamos não nos amar, perdoar e aceitar a nós mesmos? Se Deus ele pôde fazer isso comigo e com você, perdoar, aceitar, transformar, por que nós não podemos fazer isso conosco mesmo? Nós estamos sendo muito cruel conosco, não podemos. Devemos nos amar sim, nos perdoar sim, porque Ele nos amou primeiro. Além do mais, quando reconhecemos o quanto Deus nos ama, isso cria uma responsabilidade da parte de amar os outros da mesma maneira. Se somos receptores desse amor, também devemos ser distribuidores. E foi exatamente isso que Paulo fez. Ele foi perdoado, ele foi aceito, ele entendeu esse perdão sobre a vida dele. E o que ele fez? Ele amou, ele perdoou, ele não ficou voltando lá no passado, porque esse passado já não era mais dele, ele era uma nova criatura, tudo se fez novo. Amém? Então, como nós conseguiremos amar o outro, se não nos amamos? A regra é exatamente essa. Primeiro, devemos amar o Senhor, depois, amar a nós mesmos e depois, amar o outro. Amém? Você já provavelmente já ouviu uma frase que diz da seguinte forma: pessoas frustradas só conseguem frustrar os outros. Não é mesmo? E pode até haver verdade nisso, um pouquinho assim. No entanto, não precisa ser dessa forma. Sabe por quê? Porque nós somos filhos de Deus e nós fomos curados. Nós fomos transformados. Então, nós podemos, através das nossas frustrações que já foram curadas, ajudar o outro. Levar essa palavra para o outro. Olha o exemplo da Sandra. A Sandra, ela leva aquilo que está dentro dela para o outro, porque ela entende que ela foi curada e ela leva isso. O quanto que a vida da Sandra não impacta na vida da minha mãe? Meu Deus, é algo fenomenal. Porque é exatamente isso o reino de Deus. Ele alcança você. Ele transforma você. Você começa a amar Ele. Você começa a se amar para você alcançar o outro. E assim vai indo. E assim vai crescendo o reino de Deus. É exatamente dessa forma. E quando nós voltamos lá no Jardim do Éden ainda. O Jardim do Éden está famoso hoje, hein? Sabe que nós vemos que Deus primeiro colocou Adão no jardim. Ele não colocou Adão e Eva ao mesmo tempo. Ele colocou Adão. E Deus queria trazer uma mensagem para a gente a respeito disso. Eu coloquei Adão primeiro, lá no Jardim do Éden. Sabe por quê? Porque eu queria ter relacionamento com ele. Eu queria que ele entendesse que é importante eu ter relacionamento com ele. Depois ele conseguisse amar, para depois eu trazer Eva. Para ele entender que ele precisa amar o outro também, para ele entender que ele precisa se relacionar com o outro também. E sabe o que isso me mostra? Que existe uma ordem de prioridade em relacionamentos. Primeiro, nós precisamos desenvolver o nosso relacionamento vertical com ele, para depois a gente conseguir desenvolver o nosso relacionamento horizontal com as pessoas. Não tem como você alcançar as pessoas. Não tem como você ser bem-sucedido em relacionamentos se você não está bem aqui com ele. Se existem ainda lacunas na sua vida, se existem ainda pressões, se ainda existem situações que precisam ser resolvidas, a gente não consegue alcançar o outro com o amor integral de Deus. Sempre vai haver uma falha. Sempre vai haver uma lacuna. Então, é por isso que é importante que nós venhamos entender o desenvolvimento, a prioridade, a importância do amor vertical e horizontal. E será que os conflitos acontecem nessa ordem de amor? Acontece. Acontecem os conflitos. Quando Adão e Eva pecou, a partir daquele momento,
Nós começamos a ter dificuldades nos relacionamentos entre homens e mulheres, pessoas, relacionamentos interpessoais. Então, a gente vê conflitos no relacionamento de Adão e Eva, Caim e Abel, José e seus irmãos, os discípulos também tiveram Paulo e alguns. Nós, eu e você. Nós temos conflitos também nos nossos relacionamentos. Mas será que existe uma forma de nós resolvermos esse conflito? Existe uma forma. E eu quero ler com vocês lá em Gênesis, no capítulo 3. A gente já até falou sobre esse texto hoje, mas eu queria ler com vocês para a gente pegar uma referência aqui. Gênesis, no capítulo 3, versículo 11 e 12. Nova versão transformadora hoje. Ali, Deus tinha chegado na viração do dia para ter o encontro com Adão. E aí aconteceu uma situação, né? Eles ficaram com vergonha. E aí Deus foi questionar o que havia acontecido com Adão e Eva. Ele perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? E o homem respondeu: foi a mulher que me destes. Ela me ofereceu do fruto. Eu quero ler com vocês em uma outra versão que eu li, na ACF, Almeida Corrigida. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Como tu comeste da árvore que eu te ordenei que não comestes? Então Adão disse: a mulher que me destes por companheira, ela me deu o fruto da árvore e eu comi. Aqui a gente tem um conflito, gente. Você percebe que Adão e Eva tinham desobedecido a Deus, a uma ordem de Deus. E quando Deus questionou a Adão o que havia acontecido ali naquela situação, o que Adão fez? Ele terceirizou a responsabilidade. Ele terceirizou a responsabilidade. Ele terceirizou a responsabilidade, primeiro, para Deus. Foi a mulher que tu me deste, Senhor, como companheira. Olha só. E depois, ele terceirizou a responsabilidade para a própria mulher. E sabe o que eu tiro disso? Que eu e você não devemos ter o comportamento de vítimas. Nós devemos ter um comportamento de quem assume as suas próprias responsabilidades. As responsabilidades dos seus atos. Nós não precisamos esperar pelo outro, e isso envolve muito também os nossos relacionamentos com os nossos pares. Quantas vezes nós não ficamos esperando que o marido faça alguma coisa por mim, por você? Não, não precisa. Eu e você podemos ir lá e fazer a mudança. Nós não vamos conseguir mudar o nosso esposo, não vamos conseguir mudar os nossos filhos, não vamos conseguir mudar os nossos pais, não vamos conseguir mudar os nossos amigos. Não vamos, mas nós podemos nos mudar. Aconteceu um conflito, nós podemos analisar qual foi a minha parcela. Qual foi a minha parcela nessa situação? Onde eu posso melhorar nessa situação? O que eu posso fazer diferente? Ou vocês me falam que isso não acontece na casa de vocês. Ai, meu marido não me dá mais carinho. E você? Está dando carinho para o seu marido? Ah, mas o meu chefe, ele só briga, ele só reclama, ele só me traz críticas. Mas como que está sendo o meu comportamento dentro da empresa? Será que eu sou aquela pessoa, aquela funcionária que só vive reclamando também? Ou será que eu sou aquela funcionária que sou proativa, que vou lá, tento resolver? Eu estou no mundo corporativo agora, liderando uma equipe dentro da minha área de fonoaudiologia, e eu vejo muito isso. A equipe, ela sempre traz reclamações, mas o que elas podem fazer de melhor também? Porque a responsabilidade não está somente em mim ir lá resolver os problemas, mas também está no conjunto, somos todos. E para a gente ter um bem maior, a gente precisa que todos estejam na mesma sintonia. Se não estivermos na mesma sintonia, as coisas não vão andar.
E isso acontece em todos os tipos de relacionamento. Precisamos assumir o papel de autor dentro da nossa própria história. O papel de protagonista dentro da nossa história. Assumir as nossas responsabilidades. Amém? Amém, amém. Aleluia. E essa mudança ela vai acontecer primeiro em você e depois no outro. Porque à medida que você muda, o outro começa a perceber. Ué, por que ela está falando desse jeito? Eu falei tão grosso com ela, ela é mansa, humilde. O que acontece com essa mulher? Tem alguma coisa diferente aí. Só pode ser Jesus, né, gente? Que às vezes dá vontade de puxar as orelhas mesmo. Mas Jesus, ele transforma a gente, transforma o nosso modo de falar. E quando a gente entende esse nosso papel, que nós podemos mudar o outro através do nosso comportamento, aí as coisas vão ser diferentes, sim. Amém? Então, assuma esse papel na sua vida. Assuma esse papel hoje dentro dos seus relacionamentos. De não ser vítima, mas de ser autor. Amém? Aleluia. E todas as vezes que nós reconhecemos os nossos papéis dentro das funções que nos são propostas, nós conseguimos crescer. Há crescimento na mudança. Quando você decide mudar, você cresce, você se torna uma pessoa melhor, você se torna uma pessoa mais consciente, uma pessoa mais amorosa, principalmente quando você está ali alicerçado com a palavra. Quando você entende as prioridades que nós acabamos de falar, aí as coisas, meu filho, só vão melhorar. Agora, quando você assumir essa posição de ficar martelando no mesmo erro, mas ele não faz, mas ele não faz, mas ele não faz, mas ele não faz, sabe o que vai acontecer? Vai atrofiando, vai desestimulando, vai trazendo cansaço. Cansaço traz desistência. E aí você chega numa situação que você já desistiu dos seus amigos, você já desistiu do seu esposo, você já desistiu dos seus relacionamentos, dos seus pais, de todas as pessoas que estão à sua volta. Quando há correção, há amor também. Quando o nosso pastor nos corrige, é porque ele está nos amando. E ele não quer nos ver desistindo do papel, do propósito que o Senhor preparou para nós. Nós devemos acolher isso como uma forma de crescimento para as nossas vidas. E não como uma forma de fazer nós desistirmos. Não é uma crítica para te fazer desistir, é uma crítica para te fazer crescer. E existe muita diferença nisso, amém? Deus é um Deus de recomeços. E existe uma unção aqui, nessa manhã, para recomeços. Uma unção que vai fazer você se lembrar e vai fazer você perdoar. Porque o Espírito Santo habita dentro de você, amém? E Ele está te habilitando para ter sabedoria, para ter consciência, para lidar com as situações que ocorrem nos seus relacionamentos. Amém? Existe um livro, e eu queria falar um pouquinho sobre ele com vocês nessa manhã, é As 5 Linguagens do Amor. Vocês já ouviram falar desse livro? É maravilhoso. Eu li ele quando eu tinha 15 anos de idade e mudou totalmente a minha forma de ver os relacionamentos. Porque eu tinha muito problema de relacionar com meu pai. Porque meu pai é uma pessoa muito diferente de mim. A gente é muito diferente. E eu falei, meu pai não me ama. Ele não me ama com esse tipo de comportamento. Essas falas, assim, eu acho que não me ama, não. Mas depois eu fui entender que a forma do meu pai demonstrar amor por mim era uma forma diferente. Ele sempre me amou com atos de serviço. Ele sempre foi o homem que preparou tudo. Ele sempre foi o homem que me levou à escola. Ele sempre foi o homem que cuidou da comida, que arrumou o meu cabelo. Ele foi esse homem. E eu ficava esperando que meu pai me sentasse no colo e me dissesse, eu te amo. Mas o meu pai nunca foi desses homens. Como que eu vou exigir isso do meu pai? Não tem como. Então, é importante a gente entender as linguagens do amor. Porque cada pessoa tem uma linguagem do amor. E o autor, Gary Chapman, ele fala sobre isso. Cada um de nós tem uma forma de amar e de receber amor também. Cada um fala em relação ao amor de uma forma diferente. Amém? É como uma flor os relacionamentos, gente. Se você para de regar essa flor, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Se você para de abastecer o seu carro, ele não anda mais. E os relacionamentos da gente é da mesma forma.
Então, tudo que nós podemos conhecer para incrementar, para melhorar os nossos relacionamentos, nós devemos procurar fazer sim. Porque é a base da nossa vida. Relacionar com Deus, relacionar com nós mesmos e relacionar com o outro. Se tudo isso está ruim, a gente vai afunilando, vai caindo lá para baixo. E aí, quando a gente vê, já desistiu de tudo, não tem mais ânimo para nada. E aí eu queria trazer para vocês hoje como nós podemos melhorar os nossos relacionamentos com essas 5 linguagens do amor. E Gary Chapman, ele traz que existem 5 linguagens do amor. Palavras de afirmações, atos de serviço, tempo de qualidade, toque físico e... Deixa eu lembrar aqui, tem uma outra. Presentes. Quando eu me casei com o Gustavo, a gente leu esse livro juntos. Aí a gente identificou, a sua linguagem do amor é essa e a minha linguagem do amor é essa. Embora eu não fale como a sua linguagem do amor, eu vou fazer de tudo para eu te amar dessa forma, porque eu sei que é importante você se sentir amado dessa forma. Eu sei que você se sente assim. E da mesma forma ele. Ele não era uma pessoa de ficar com palavra de afirmação, tempo de qualidade. Não, jamais. Mas ele aprendeu. E a gente tem desenvolvido o nosso relacionamento dessa forma. E isso não vale só para a nossa vida conjugal. Vale também para a nossa vida com os nossos amigos, com os nossos pais, em todas as áreas. O livro ele traz muitos exemplos sobre vida conjugal. Mas nós podemos aplicar isso em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então, temos palavras de afirmação. Lá em Provérbios, no capítulo 18, vamos abrir. Provérbios 18, versículo 21, 20 e 21. As palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar cará com as suas consequências. Palavras de afirmações. As palavras que nós falamos para pessoas que amam dessa forma podem ser mais doloridas do que uma surra, gente. Quem tem palavras de afirmação como uma linguagem do amor primária, se você fala de uma forma diferente com ela, aquilo ali vai machucar demais. E o que nós podemos fazer? Identifiquei que o meu parceiro tem esse tipo de linguagem do amor, palavras de afirmação. Vamos começar a aprender a desenvolver a nossa fala, não é mesmo? Elogiar. Olha, meu amor, como você está bonito hoje. Olha, minha esposa, você é uma mulher maravilhosa, uma mulher virtuosa, tão valorosa é você. Obrigada por cuidar tão bem da nossa casa. Obrigada, meu amor, por ser o nosso mantenedor no nosso lar. Você é tão sábio, você é tão inteligente. Obrigada, irmã, porque você sempre é minha parceira. A gente conversa sobre tudo. Nossa, muito obrigada. Você é incrível. Isso faz tanta diferença em pessoas que amam dessa forma. Meu pastor, você é excelente. É o melhor pastor. Eu sempre falo isso para ele, porque ele é o melhor pastor para mim. E nós precisamos desenvolver também isso. Mas eu não gosto de falar. Mas é uma pessoa que você ama tanto. E sabe uma coisa que a gente tem que entender? Que a gente não se relaciona para nós mesmos. A gente não casa para nós mesmos. A gente casa para o outro. A gente cuida do outro. O amor é isso. Não é buscar as suas próprias intenções, mas é buscar as intenções do outro. É fazer tudo com intencionalidade, buscando o cuidado integral do outro. Amém? A segunda linguagem do amor que Gary Chapman traz é o tempo de qualidade. Deus tinha tempo de qualidade com Adão?
Tinha. E ele preparava o melhor momento do dia para ter esse tempo de qualidade com Adão. Uau, né? Será que nós estamos tendo tempo de qualidade com o nosso cônjuge? Porque hoje nós vivemos numa vida tão corrida. É trabalho para lá, é responsabilidade em casa para cá. Não é? É uma vida tão acelerada. Mas será que você tem separado esse tempo de qualidade para o seu esposo, para os seus amigos, para os seus pais? Natália, eu não tenho ainda esposo. Eu ainda moro na casa dos meus pais. Você está tendo tempo de qualidade com seus pais? Eu sempre falo isso para os nossos jovens lá em cima. Que os nossos pais são os nossos alicerces. E quando a gente sai de casa, a gente sente tanta saudade daquele cuidado, daquele carinho. Eu vou chorar. Mas a gente sente tanta saudade. E às vezes a gente fica lá no quarto, trancado, mexendo no celular. Enquanto os nossos pais estão lá na sala, querendo que a gente tire um tempo para conversar com eles. Olha o quanto isso é importante. Você tem tido tempo de qualidade com os seus pais? Tempo de qualidade com os seus filhos? Não, menino, fica aí com o telefone. Vai assistir o vídeo. Não, gente, não deve ser dessa forma. A clínica de, enfim, multiprofissionais, ela está cheia. Os pais vivem procurando terapia para os seus filhos. Terapia psicológica, terapia fonoaudiológica, terapia com terapeuta ocupacional, todo tipo de terapia. Mas sabe qual é o princípio de tudo isso? A falta de tempo. É difícil falar sobre isso. E vocês sabem que tem um estudo que comprova isso? A falta de tempo. Os pais não estão conseguindo mais desenvolver relação com seus filhos por conta do tempo. Será que não é melhor reduzir um pouquinho a carga horária para ter mais tempo com seu filho? Ele precisa de você. Os filhos, eles se desenvolvem a partir da imitação dos pais. Se eles não veem os pais fazendo as coisas em casa, cuidando da esposa, como que você quer que os seus filhos façam isso? É lógico que ele vai ficar viciado no jogo, porque é isso que ele tem para fazer. Então, nós precisamos, sim, desenvolver tempo de qualidade. E os seus filhos precisam desse tempo de qualidade. Ele precisa que você desenvolva isso. Tenha tempo, converse. Filho, como é que foi? Vamos brincar. Às vezes, falta paciência, né? É muito corrido, o dia é muito acelerado. Mas estabeleça um horário. Não, nesse horário aqui é a minha prioridade. Vou ficar com meu filho. Vou cuidar dele. Vou conversar com ele. A gente vai ali tomar um café. Vez ou outra eu vou lá pegar a minha mãe. Mãe, vamos tomar um café hoje para a gente conversar, ter um tempo juntas. E ela ama, meu Deus, é a melhor coisa que eu posso fazer para ela. Que ela sente falta. E ela precisa disso. É a linguagem do amor dela. A minha mãe, quando eu saí de casa, nossa, meu Deus do céu, foi difícil demais. Mas a gente vai desenvolvendo com essas pequenas atitudes. Vem dormir na minha casa hoje, mãe. Eu vou dormir aí com você hoje. E vai eu e o Gustavo para lá de Malicuia. Enfim, né? E a próxima linguagem do amor é atos de serviço. Sabe que Jesus, ele lavou os pés dos discípulos? Ele serviu os outros? Jesus, eu acho que Jesus andou em todas essas linguagens do amor. Ele era mestre nisso, viu? E ele serviu aos outros. E serviu aos outros com amor. Atos de serviço é quando você entende que o outro, ele precisa de você. A linguagem do amor do meu esposo é atos de serviço. E eu não era boa nisso. Que coisa, né? E eu precisei desenvolver, fazer o quê? Eu não sabia fazer comida. Eu pedi, Espírito Santo, você vai ter que me ensinar aqui a fazer comida. Bora para o YouTube, bora. Mas a alegria do meu esposo é quando eu faço uma comidinha para ele, minha gente. E aí eu estou aprendendo. Ele fala que eu já melhorei bastante. Então, eu ligo para minha mãe, mãe, vamos cozinhar aqui comigo, porque eu não sei fazer isso aqui não. E a gente vai aprendendo, e eu tenho aprendido a amar ele com atos de serviço, a cuidar dele dessa forma, porque é dessa forma que ele se sente amado. E eu preciso fazer isso por ele, porque a minha maior intenção agora é ele e não a mim. A próxima linguagem do amor que nós temos é toque físico. Carinho, cuidado, deitar no colo, acariciar o cabelo.
Essa é a linguagem do amor do seu parceiro? Tenta descobrir. Porque se for, ele vai ficar tão feliz. Só de você chegar perto, tocar na mãozinha, pronto, resolveu o problema. Só que toque físico a gente deixa mais para os casados. Amém, irmãos? E também temos a nossa última linguagem do amor, que é presentes. Gente, não é presente caro. Não é. Às vezes é uma florzinha que você pega no jardim, gente. Às vezes é um bombonzinho com uma palavra assim, amor, te amo. Pronto. Você vai desmoronar aquela mulher. Se ela se sente amada com presente, pergunte a ela que vocês dois casados, é presente? Então faça isso para você ver. Começa a pegar as mínimas coisas, não são presentes caros, gente. Quem se sente amado com a linguagem do amor presentes, não é presente caro. São coisas pequenininhas que fazem toda a diferença. Esses dias, Sandra me deu um brinquinho. Eu falei, não, Sandra, não te aguento, não. Meu Deus, você vai me desmoronar desse jeito. Que são as coisas assim tão simples, mas que faz tanta diferença. Lara também já fez muito isso comigo. E eu fico, meu Deus, essas coisas é que faz o reino se mover, sabe? Porque a gente vai se apaixonando ali pelas pessoas. E o reino de Deus é isso, é amor. A raiz é o amor. E nós precisamos descobrir como essas pessoas se sentem amadas. Como é que os seus liderados se sentem amados? Como é? E sabe uma coisa? A forma que essa pessoa mais se sente amada é onde ela mais reclama. É desse jeito, sabe? Quer ver uma discussão, você e seu marido? Mas você não me fala isso, você não fala que minha comida ficou gostosa, você não me fala que eu tô bonita, que meu cabelo tá bonito. Qual a linguagem do amor dessa pessoa, gente? Palavras de afirmação. Mas você não tira tempo comigo. Você só fica nesse celular o dia todinho. Eu não aguento mais. Qual é a linguagem, gente? Tempo de qualidade. Você não faz nada por mim. Nada. Eu tenho que fazer tudo sozinha nessa casa. Eu tenho que lavar a louça, eu tenho que limpar o banheiro, eu tenho que limpar tudo. Você não me ajuda em nada. Qual é a linguagem, gente? Atos de serviço. Você não faz um carinho na minha cabeça. Você não senta, não toca em mim. Toque físico. Não me presenteia com nada. Você nunca me deu um presente. Vem dia dos namorados, vem dia de aniversário de casamento, vem dia da mulher, você não me dá nenhuma florzinha lá do jardim. Presente. Tá vendo? É muito fácil descobrir a linguagem do amor do seu parceiro. E você convive com ele, acho que você nem precisa perguntar, você já até sabe aí qual é essa linguagem. Desvenda o mistério rapidinho. É fácil descobrir a linguagem do amor do parceiro. Descubra a linguagem do amor do seu parceiro. Descubra a linguagem do amor dos seus amigos. Descubra a linguagem do amor dos seus pais, dos seus filhos. Seus filhos também têm. Descubra isso. E faça diferente. Faça eles sentirem amados. Sabe por quê? Porque hoje a gente tem um bocado de pessoas com muitos problemas emocionais. E a raiz disso tudo é a falta de amor. Se a gente descobre qual é a forma que essa pessoa tem de se sentir amada, a gente já resolveu um bocado de problema da vida dessa pessoa. E se eu e você, como filhos de Deus, tem uma oportunidade de fazer isso, vamos fazer. Porque o nosso objetivo é o mesmo, o reino. É o expandir o reino de Deus. É levar as boas novas a todos os lugares. E a gente alcança as pessoas dessa forma. Descobrindo essa maneira de amar. Amém? Eu lembrei de uma coisa. Eu nem tinha parado para pensar nisso. Lá no meu serviço, eu trabalho em UTI neonatal, com os bebezinhos. Ninguém entende por que o fonoaudiólogo trabalha com UTI neonatal, não. Mas a gente reabilita eles para eles conseguirem comer. Eles nascem e não conseguem comer, né? E a gente reabilita para eles mamarem ou, enfim, a via oral que foi estabelecida. E aí a gente tem uma metodologia chamada método canguru. E sabe o que é esse método? Você colocar o bebezinho aqui, prematurinho, pele a pele, com a mamãe, com o papai, com a pessoa que esse bebê vai gerar mais vínculo. Ah, não tem o pai, mas vai ser criado com a vovó e com a mamãe. Tá tudo bem. Isso acontece muitas vezes, né?
Então, esse bebê ele tem ali o pele a pele com a mãe. E esse pele a pele faz esse bebê desenvolver, crescer. O pele a pele libera hormônios para o bebê, para ele ganhar peso, desenvolver neurologicamente, desenvolver as emoções. Os estudos falam que o bebê que faz pele a pele com a mãe, ele vai ser muito mais bem desenvolvido do que o bebê que não faz o pele a pele com a mãe. Então, você vê que a linguagem do amor do bebê prematuro é contato físico. E a mãe que entende isso, a mãe que entende essa metodologia que nós propomos lá no ambiente de UTI neonatal, ela vai embora bem rapidinho. É incrível isso. Está vendo a importância da gente entender como que as pessoas se sentem amadas? Isso faz toda a diferença para o desenvolvimento de pessoas, para o reino de Deus. Amém?